oitavo. Então hoje nossa aula 3 nós já vamos mudar um pouco de assunto, que é a evolução que os seres vivos tiveram na reprodução. Então até a aula passada nós estávamos vendo toda a classificação dos seres vivos e novamente caracterizando cada grupo lá dentro dos domínios, dos reinos e assim por diante, lembra? Então agora a gente vai para uma parte muito importante, na realidade nós vamos relembrar alguns termos com relação à reprodução. Nós sabemos lá que se nós formos pegar toda a classificação dos seres vivos, desde as bactérias até a questão dos mamíferos, do ser humano, nós temos aí uma variedade muito grande de tipos de reprodução. Então primeiro vamos definir: reprodução é um processo de produzir descendentes férteis. E é isso que perpetua uma espécie ou a falta de reprodução leva um determinado animal ou um determinado tipo de ser vivo à extinção ao longo do tempo. Bom, é uma das principais características que todo ser vivo precisa ter. Então, quando a gente coloca essa denominação aqui, que eu até destaquei de ser vivo, nós temos aí uma série de características importantes e que fazem a diferença de um ser vivo com uma matéria inanimada, por exemplo. Então, lá a presença de células, metabolismo, entre essas características encontra-se a reprodução. Bom, o que acontece? Como eu falei, a gente tem diversos tipos de reprodução, até mesmo um detalhe muito importante que vem a ser a diferença de reprodução de um ser procarionte com um ser eucarionte, até mesmo por conta da estrutura celular, do DNA lá envolto ou não por uma membrana, mas basicamente a gente classifica em dois tipos distintos: o que nós chamamos de reprodução assexuada e o que nós chamamos de reprodução sexuada. Então eu coloquei aqui de uma forma sucinta para vocês relembrarem, né? Porque o ano passado, no 7º ano, quando a gente trabalha a questão dos seres vivos, a gente detalha o tipo de reprodução que cada ser vivo tem. E aí a gente sabe que muitos seres vivos têm uma ou mais formas de reproduzir-se, depende muito do meio e tudo mais. São adaptações também. O ser vivo muitas vezes precisa adaptar-se à forma de reprodução. Então nós vamos detalhar novamente aqui. A reprodução assexuada, falando evolutivamente, foi o primeiro tipo de reprodução que surgiu. Ela é mais simples, mas é tão importante quanto a reprodução sexuada. Bom, a reprodução assexuada ela não tem formação de gametas, ela não tem fecundação, ela não tem material genético envolvido, então ela não precisa de dois indivíduos para que ela ocorra. Então, de uma forma geral, é o mesmo ser vivo, ele acaba de algum momento se dividindo, se fragmentando, alguma outra parte celular acaba nascendo dele e nasce um novo ser. Esse novo ser vai ser idêntico em termos de questão de genética, de DNA, de tudo mais relacionado ao que deu origem. Então, assim, é como se fosse um puro xerox. Não tem nada de diferente, não tem uma variabilidade, é simplesmente uma cópia. Ela pode acontecer normalmente de 3 formas. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque vai depender muito do tipo de ser vivo, o tipo, a espécie que estamos relacionando. São esses 3 termos aqui que nós chamamos. O mais comum, até não está aqui, é o que a gente chama de cisparidade. O que isso significa? Bipartição. É como se eu tivesse lá uma massa de modelar de um determinado tamanho, eu pego e desprendo em 2 iguais. Se fragmentou, se partiu, então deu origem a um novo ser. Quando a gente fala em brotamento, é alguma pequena parte daquele determinado ser vivo que começa a crescer ali em volta, muitas vezes fica ali em volta ou ele se desprende e nasce um novo ser. Isso daí é comum, por exemplo, nas esponjas, que nós tínhamos visto lá no ano passado, que em algum momento começa a nascer como se fosse um broto ao redor daquela esponja adulta, e em algum momento aquele broto vai se desprender, vai fixar-se no solo e vai continuar crescendo e se desenvolvendo. Existe um processo de regeneração, ou seja, uma parte de algum tipo de animal, algum tipo de ser vivo, acaba se desprendendo e vai dar origem a um novo ser.
Vou dar um exemplo também que nós já tínhamos visto anteriormente, que é o caso das planárias. Planária é um tipo de plateuminto, um animal invertebrado. Ela é muito simples a sua estrutura e como que ela se reproduz. A gente fragmenta um pedacinho dessa planária, ela vai crescer, continuar se desenvolvendo. Então deu origem a um novo ser. E também que nós chamamos aqui de propagação vegetativa, comumente acontece em algumas plantas, onde alguma estrutura, algum dos órgãos daquela planta, caule, folha, flor, vai se propagar, ou seja, crescer e dar origem a uma nova planta, certo? Então são os principais tipos, os mais comuns. Já a reprodução sexuada, ela vem após a reprodução assexuada e ela é totalmente diferente. Por quê? Caracteriza-se pela geração de novos indivíduos onde tem uma troca de material genético. Para que tenha uma troca de material genético, significa que eu tenho que ter o que nós chamamos de gametas ou células sexuais. Vamos dar como exemplo o ser humano. Quais são as células sexuais masculina e feminina? Espermatozoide e óvulo. Nós sabemos que ali em cada célula sexual contém uma quantidade de cromossomos, certo? E aí o que acontece? No momento da fecundação, essas células sexuais elas se fundem e vão formar um novo indivíduo, geneticamente falando, diferente dos que deram origem, correto? Então vejam bem aqui, e aí entra um tipo de divisão muito importante de divisão celular chamado de meiose. A mitose ela é importante aqui, porque em alguns momentos, alguns seres que realizam reprodução assexuada vão se dividir praticamente por mitose. Uma célula se divide outra, vai formar outra, geneticamente idêntica, igual. Aqui na questão da sexuada, só foi possível com o aparecimento dessa divisão celular que nós chamamos de meiose. Isso daqui para o mundo animal, principalmente, foi muito importante porque, aumento da variabilidade genética. Isso significa o quê? A possibilidade dos animais, eu estou falando dos animais, mas não é especificamente nos animais, eu estou colocando como um exemplo para vocês entenderem melhor. Mas todos aqueles seres vivos que realizam reprodução sexuada, eles têm a tendência em ter uma variabilidade genética maior, com isso uma adaptação melhor e consequentemente uma evolução. E então isso para a natureza, lembra lá que a gente viu a questão da seleção natural, mutações, é muito importante, certo? Nesse quadro aqui, para fechar a nossa aula, eu coloquei aqui de uma forma simplificada para vocês entenderem os tipos de reprodução, como acontece de uma forma simples a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, certo? Agora, qual vai ser a atividade de vocês? Vocês vão procurar vários seres vivos que realizam o tipo de reprodução assexuada e aqueles que realizam o tipo de reprodução sexuada. Vocês podem colocar pelo menos uns 4 exemplos em cada. Por quê? Porque uma vez que nós já vimos e revimos a questão dos seres vivos, fica mais fácil de vocês se apropriarem como que acontece a reprodução de cada um desses seres vivos que nós já trabalhamos. Combinado, pessoal? Até mais!